Olá a todos, muito bom dia! Muito bom dia, sejam bem-vindos ao seu programa Manhãs da TV, um programa que eu acompanho sempre. De segunda a sexta-feira nós trazemos sempre temas e convidados fantásticos só para si. Exatamente, aqui mesmo na Curiax TV, na nossa sala, cozinha e outros espaços da casa que nós temos aqui no nosso estúdio. Você é mesmo o nosso convidado de honra. Nós estamos a ser vistos um bocadinho por toda a parte, não é? Através não só das 4 operadoras principais, mas também através da satélite Spasat e através da plataforma Curiax.com, que é uma plataforma de streaming, onde você nos pode assistir por toda a parte do mundo, desde que tenha pago a conta da internet, como é suposto. E é um prazer muito grande estar consigo. Pode não ter Qualquer pago a parte. conta, mas pode usufruir da internet. Se tiver a Os filhos roubar a não do pagam vizinho as também dá, contas, mas eu não sei se o vizinho vai usufruem. gostar. Os filhos não pagam as contas, mas usufruem da internet. Não, pronto, isso também é verdade. Bem, Pronto, se for os filhos a assistir também é verdade. Pronto, está a falar dos adultos, mas ok, certíssimo. Em todo caso, está um programa para todas as idades, né? E temos temas super interessantes. E se você quiser saber um bocadinho mais acerca do Manhãs TV, nós temos as redes sociais, Facebook, Instagram, você pode falar connosco, mandar beijinhos, né? Pode ver os convidados que a gente já teve cá no Manhãs e dizer se gostou do programa ou não. Sim, e temos sempre o objetivo de trazer-lhe para si uma manhã bastante informativa, bastante agradável e, acima de tudo, também bastante descontraída. Sabemos que você nos acompanha aqui no seu início de dia, então o objetivo mesmo é que você depois tenha um resto do dia fantástico, sempre depois de ter estado aqui connosco, porque os nossos temas, com certeza, são do seu agrado. E hoje não é exceção, hoje nós vamos falar um pouquinho acerca de gravidez, vamos falar acerca da amamentação, vamos falar acerca de infertilidade ou de fertilidade. E vamos falar com uma nutricionista bastante conhecida e renomeada e que nós temos todo o gosto em falar nestes assuntos. E você pensa, "Então, mas estes assuntos vamos falar com uma nutricionista?" Pois é por isso que você tem que estar aqui no Manhãs para você É saber. a nutricionista, neste caso. Nutricionista, exatamente. Exatamente. Para podermos falar sobre estes temas. Porquê? Porque são temas bastante atuais e são temas que nós precisamos também de saber e que temos todo o gosto em ter a doutora Noélia Arruda aqui connosco. Exatamente. Vamos estar com temas super interessantes. Você não vai querer perder este programa. Portanto, fique atento, nós voltamos já já. Já estamos de volta e temos aqui connosco a doutora Noélia Arruda. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa. Olá, muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos por estar aqui connosco. Hoje está a representar não só aqui a Costa da Caparica, não é? Que é um bom sítio de se representar. Eu também gostaria de representar a Costa da Caparica, assim uma dica para o meu chefe, se quiser comprar lá uma casa. Oh, não meu importa. Deus! Mas também a ilha de São Miguel dos Açores, é verdade. Exatamente, sim. Portanto, que é açoriana, né? Sim, sou açoriana. Nascida e criada nos Açores. Exatamente. Entretanto, E agora... só vim aqui para o continente quando vim fazer a minha licenciatura. E depois de fazer a minha licenciatura decidi retomar os Açores, mas como estava a fazer o mestrado em nutrição clínica e na altura ainda não havia esta capacidade de fazer cursos online, ainda havia muitos congressos presenciais, toda a informação era mais presencial. Queria evoluir um pouco mais na minha carreira profissional e então decidi retomar o continente. E onde fiz uma pós-graduação em saúde pública, porque quando estava nos Açores, apesar de trabalhar em centros de saúde, dava consultas no privado, mas gostava muito de trabalhar a nível da população em geral, na comunidade, porque é aí que nós aumentamos a literacia das pessoas. E quando regressei a Lisboa em 2010, fui ter com a minha ginecologista, uma consulta de rotina, e ela perguntou-me se eu tinha interesse em fazer consultas às grávidas dela, porque não tinha nutricionista, eram 2 ginecologistas na clínica, e eu abracei o projeto, assim, com algum receio, porque quando estava nos Açores, trabalhava com idosos, com crianças, pouca formação a nível de grávidas, mas era uma área que eu gostava muito, a área da pediatria sempre foi uma área que eu gostei muito, por isso também o mestrado foi em nutrição clínica, mas na área da pediatria. E então comecei a trabalhar com grávidas, tudo o que fosse diabetes estacional era recomendado a mim, pré-eclâmpsias, baixo crescimento intrauterino, não aumentar demasiadamente o peso durante a gravidez. Pronto, durante esses anos todos, desde 2010 a 2020, 2021, sempre trabalhei com esta população. Desde 2016, apesar de
durante todo esse tempo não só trabalhei com grávidas, como trabalhei com idosos, também no Centro de Saúde Mafra, no apoio ao domicílio, e também fiz alguma certificação na área do desporto, porque também trabalhava em ginásios. Portanto, tudo situações que me foi de alguma maneira puxando para vários assuntos e não focar no que realmente eu sentia uma grande paixão, que era trabalhar com grávidas. Por isso fazia muita formação, fazia cursos de atualização. E nestes cursos começou-se a falar de infertilidade, dificuldade de engravidar, e eu fui de alguma maneira recolhendo essa informação, fui munindo desses conhecimentos, e quando soltou a pandemia, a pessoa ficou com alguma coisa que tinha que se preocupar. Claro. E então, desde 2016, eu tinha falado com a doutora Paula, que foi quem fez o prefácio do meu livro, e tinha dito a ela: gostava de fazer aqui um e-book, um material mais condensado para se entregar às pacientes, para elas ficarem com mais conhecimento, mesmo que não viessem à minha consulta, tinham aqui material para se poder proteger em relação, às vezes, a alguma... muitos assuntos que as ginecologistas falam com as grávidas, Exato. mas depois não há aquele tempo para ir um bocadinho mais ao pormenor. E então, quando decidi, com a pandemia, escrever o meu livro, disse, já tinha aqui algum conhecimento na área da fertilidade, vou colocar. E então fazia o livro no espectro completo, desde a fertilidade, gravidez e amamentação. E estreou em janeiro de 2021, certo? Em abril, mandei para a editora, e em abril de 2021 o livro foi publicado. E desde aí a minha população mudou completamente. Eu comecei a dar muito mais consultas a casais que me procuravam para mudar os seus hábitos alimentares e prepararem-se para a fertilidade, e depois, neste momento, é o que estou a fazer. Portanto, eu estou a acompanhar casais que pretendem engravidar e acompanho as grávidas quando temos casos de sucesso. Pontualmente têm vindo algumas mulheres que estão grávidas e que procuram a nutrição desde logo das primeiras semanas. E portanto criei este método, digamos assim, que foi ao longo desse tempo fui estudando e fui evoluindo mais na área da fertilidade, e então, além dos 10 pilares para a fertilidade, criei um método de 3 meses, que é o que a ciência nos diz, que temos que nutrir os ovos e os espermatozoides para que eles sejam férteis para poder haver a concepção. Então criei este método de 3 meses para os casais que pretendem engravidar, e é o que eu faço neste Foi. E eu queria falar um pouquinho de algo que nós estivemos a falar em off e que eu gostei muito, que é, falou um pouquinho acerca da alimentação, que já vem um bocadinho degradada desde a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Infelizmente nós estamos na geração dos inférteis. As nossas, de 3 gerações para trás, nós viemos de uma sociedade com baixos recursos económicos e baixa disponibilidade alimentar, e virou-se do 8 para 80, desde uma carência alimentar para um excesso alimentar, mas de baixa qualidade. O que é que acontece? Na altura dos nossos avós, a gente ainda se recorda, e eu recordo-me da minha bisavó, lá por casa, havia um consumo alimentar muito restrito, havia muito aquilo que a terra nos dava, os legumes, os vegetais, as batatas, havia a carne uma vez por semana e havia mais frequentemente o peixe, porque sendo uma ilha, nós consumíamos muito mais peixe. As famílias eram realmente muito numerosas, tinha que haver aqui uma fração muito adequada para cada pessoa, para se poder alimentar aquelas bocas todas, como se costuma dizer, lá em casa, e ao longo dos anos foi-se ganhando aqui o consumo, a entrada de alimentos muito mais calóricos e com baixo valor nutricional. Então, de geração em geração, já se começou a consumir mais biscoitos, mais bolachas, mais gomas, isto sempre existiu. A verdade é que o acesso a isso era muito restrito, não é? E então, o que é que acontece? As pessoas começaram-se a alimentar mais com fast food, com mais bebidas com açucaradas, com mais bolos de pastelaria, começou-se a frequentar mais restaurantes com outras variedades e comidas muito mais rápidas, porque a mulher começou a trabalhar na rua, já não trabalhava em casa, já não ela que preparava a comida, a sopa e preparava já a confecção dos alimentos, não demorava tanto tempo, era tudo muito mais rápido. Então começamos a entrar aqui num registro alimentar diferente. Paralelamente a isso, nós temos um sedentarismo, enquanto que a mulher lavava a roupa no tanque, ia buscar a água, trazia a água, ou ia à terra levar a comida ao marido, ou simplesmente mexia-se muito mais, não é? E então não havia stress.
as mulheres eram mais calmas, era o coração da família, não é? E então tudo isso cria nas mulheres e nos homens também essa mudança dos hábitos alimentares e do estilo de vida, mais sedentarismo, mais stress, pior qualidade de sono, uma pior alimentação, um ambiente muito mais obesogénico, que é aquilo que nós chamamos de disponibilidade alimentar de pior qualidade, não é? Com a pandemia tivemos aqui uma boa estratégia que foi mais legumes, mais frutas para proteger em relação à patologia do Covid, mas infelizmente isto vai se registando nos nossos genes. A gente sabe que hoje em dia a síndrome do ovário poliquístico nas mulheres é resultado de características alimentares e de estilo de vida da grávida. Portanto, mulheres hoje em dia que têm síndrome do ovário poliquístico, se forem estudar a sua gravidez, quando estavam no útero da sua mãe, vão perceber que de alguma maneira está a comprometer esta situação, mais inflamação. Então vem da nossa geração passada ter estas complicações hoje em dia. Para quem não, pela primeira vez está a ouvir falar desse síndrome, Adorei que eu fiquei assim a pensar o que é isto. A síndrome do ovário poliquístico é uma patologia que só é diagnosticada segundo 3 critérios. Por um ultrassom, ou seja, uma ecografia intravaginal, níveis elevados de androgénios, que são uma hormona que o organismo tem, que fica mais elevada e aí dá sinais no corpo, como acne, pelos excessivos na mulher que não deviam, em locais que não deviam estar, e temos uma situação de resistência à insulina também. Ou seja, há uma tendência desta mulher ter níveis de açúcar no sangue sempre mais elevados naturalmente, sem ela fazer uma alimentação desregulada. E o fato de termos essa síndrome, portanto, tem que ser classificada, não é por ter quistos nos ovários que temos síndrome do ovário poliquístico. Pode ser quistos nos ovários e não ter alterações hormonais, não ter alterações no organismo que leve a esta síndrome. E isto muitas vezes é resultado de uma gravidez que foi desadequada, que foi de nutrientes que não chegaram a esta criança e hoje em dia é uma mulher que pretende engravidar. Pois. Síndrome do ovário poliquístico, endometriose, envelhecimento ovariano precoce, menopausa precoce, são tudo situações que nós temos hoje em dia em mulheres com menos de 35 anos e que é a altura que elas despontam para quererem engravidar. E a reversão é fácil nesse tipo de situações? O que acontece é assim, nada é fácil, mas tudo torna-se fácil quando há aqui um programa, quando há aqui um caminho a seguir. Primeira coisa, na menina, quando aparece a menarca, e hoje em dia é um trabalho que nós temos que fazer junto da classe médica, é alertar para o acompanhamento destas meninas quando têm situações de dor ou quando na adolescência começam a ter mais pelos, ter aqui uma regularidade de fazer análises com alguma frequência e direcionadas, que não é só fazer análises de hemograma, há que fazer análises mais específicas, ter aqui essa sensibilidade para depois, ao fim, aos 20 anos, perceber que estado é que está. O estado da arte, digamos assim. Já houve aqui as alterações hormonais todas da adolescência e aos 20 anos já temos aqui uma adulta jovem. E essa sensibilidade é preciso ter com a classe médica e também na população para que ela perceba, ok, há alguma coisa aqui, porque é que eu tenho uma menstruação regulada com uma pílula? E se eu não utilizar a pílula? Porque é que eu não tenho uma menstruação regular? Porque é que porque é que eu tenho muitas dores menstruais? Muitas pílulas são utilizadas para evitar as dores menstruais. Então vamos trabalhar ali ao fundo da raiz. O nutricionista, na minha área que eu trabalho, nutrição funcional, nós vamos ao fundo da questão. Vamos ali perceber o que é que levou a essas consequências. Aconteceu na gravidez. Esta mulher não podemos voltar atrás, mas para a frente podemos fazer. Portanto, perceber que situação é e mudar o estilo de vida, mudar os hábitos alimentares. Eu dou sempre muito o exemplo. Uma criança, quando é diagnosticada doente celíaca, ela nem pode estar perto do glúten, claro. Mesmo pela respiração fica logo com problemas. Então, e é algo que reage no corpo imediatamente. Se uma mulher é identificada com uma patologia específica, como endometriose, síndrome do ovário poliquístico, por que não tratar esta patologia tu cá, tu lá, no sentido de, ok, há certos alimentos que eu não posso consumir, não os vou consumir, porque tem
está no meu lado querer ter mais ou menos saúde, não é? E a atividade física, no caso da endometriose, a mulher tem mesmo uma incapacidade genética, que é um polimorfismo genético, uma alteração genética que tem dificuldade de desintoxicar o organismo. Nós, naturalmente, consumimos um alimento mais inflamatório, o nosso organismo desintoxica, naturalmente. Mas essas mulheres têm mais dificuldade, então têm que, de alguma maneira, ter práticas alimentares, um estilo de vida, um sono que não inflame, portanto, ter aqui uma série de procedimentos numa vida para serem mais saudáveis. Ok. É claro que é difícil, não é? É difícil todos, perante a sociedade que nós temos, com esta abundância toda de alimentos, de situações sociais que nós Cargas temos. horárias, exato. Depois é aquele sentimento de exclusão do grupo. Eu vou para um jantar ou vou para um almoço e não quero ser excluída. Mas é a mentalidade que nós temos que mudar. Se temos uma pessoa com doença celíaca, não come glúten, ponto final, parágrafo para a outra linha. Se tem uma pessoa que por um almoço ou por um jantar vai ficar com a parede intestinal durante uma semana, que vai ficar com dor, vai ficar inflamada, e isto uma semana e um mês e vamos assim aos anos. Quando decide engravidar, depois aí é um problema mais grave, porque já andamos aqui há anos a estar num risco, não é? E depois reverter essa situação é mais difícil, porque o organismo é muito sábio. O nosso organismo, ele regenera-se, ele recupera, mas nós temos que lhes dar as instruções corretas, senão ele também fica cansado. Claro. A doutora Noélia falou em algo que me deixou assim um bocadinho curiosa, porque falou que muitas vezes nós pensamos que quando nós temos dores, ou muitas dores na menstruação, por exemplo no caso dos nossos filhos, ou das nossas filhas neste caso, que geralmente nós não levamos muito isso em consideração, porque achamos assim, não, porque se a mãe também teve, é normal, porque pode ser genético. Afinal, não é bem assim. Não é bem assim. Dor significa que algo não está bem. Se nós temos uma dor de cabeça, se nós temos uma dor de barriga, se nós temos alguma coisa que o organismo dá sinais, ele tem que ter uma resposta porque é que está a acontecer. E atenção, o que eu faço é meninas que estão com a menstruação e que têm dor, que têm incapacidade de ir para a escola, que têm mulheres que têm dores, que têm incapacidade de ir trabalhar, isto não é natural. Não se pode, não é natura, não é? Porque o ideal é assim, é verdade que quando se está com a menstruação deve-se ficar mais resguardada, não fazer grandes esforços, mas não é preciso ficar em casa deitada, não é preciso andar com botijas de água quente por causa das dores, portanto, tudo isto é preciso ter atenção. E isso tem que ser diagnosticado o mais cedo possível. Porque por isso é que se faz aquela sensibilidade aos ginecologistas que recebem essas meninas na menarca, né? Uma mãe, quando tem uma menina que teve a menstruação, vai ao ginecologista para ver se está tudo bem. Eventualmente pode-se tomar uma pílula no primeiro, se aquilo não estiver muito desregulado, mas uma coisa é algo pontual, o que também não se apologista, também temos que esperar, o corpo, ele próprio se regula, mas de alguma maneira pensar, ok, se isto não está bem, passa um mês, passa 2, até 6 meses, nós damos aquele período, não é? 6 meses, 1 ano no máximo, para que as coisas estejam bem, mas não deixar passar uma vida inteira, não é? Certíssimo. Quando falou acerca de pessoas que estejam, neste caso, a tentar engravidar, têm um desejo de engravidar, então, pelo que estamos a entender, pela recomendação da doutora, antes de passar para a fase em que, ok, eu quero conceber o meu bebé, né, uma menina, a minha menina, eu tenho primeiro que mudar certos hábitos, e um deles, sem dúvida, é o alimentar. Então, nessa altura, isso é uma altura ideal para procurar a doutora ou o livro Sim, que fala de também, todas estas também situações. Como é que tem sido a aderência, o feedback das pessoas que têm adquirido o livro e que têm tido esse desejo? Sim, as pessoas que têm comprado o livro, todas elas vêm à minha consulta, porque dizem, leram o livro, gostaram muito do livro, mas querem algo personalizado. E eu também escrevi o livro para dar aqui uma sensibilidade à comunidade, para aumentar aqui a literacia da comunidade, nós estamos no mês de junho, que é o mês da consciencialização da fertilidade também, e isto é importante as pessoas tomarem consciência. A tomada de consciência começa por mudança dos nossos hábitos alimentares, o nosso estilo de vida. E quando de alguma maneira nós pretendemos engravidar, nós temos que perceber tudo o que está à volta para receber aquela criança. Se nós olharmos aqui para, eu não sei muito sobre a comunidade chinesa, sei algumas coisas, mas normalmente ia um médico uma vez por mês à casa daquele casal para verificar se todas as condições naquele casal estavam a funcionar bem, a relação do casal, o ambiente onde ele estava, o feng shui da casa. Pronto, são esses pequenos pormenores.
Na sociedade onde nós estamos, que é completamente diferente, mas podemos voltar aqui, perceber este casal, como é que é o frigorífico deste casal? Como é que é a despensa do casal? Onde é que tem mais alimentos? É na despensa ou é no frigorífico? Se está na despensa, está mal. Porque são alimentos mortos que estão na nossa despensa. Se está no frigorífico mais alimentos, está tudo vivo. Iogurtes, fruta, ovos, legumes, pronto, são alimentos que mais facilmente se degradam. Então, o nosso frigorífico tem que estar recheado de alimentos e na despensa coisas que realmente têm uma prazo de validade muito maior e ficam lá só em casos de necessidade extra, não é? O que nós fazemos aqui é perceber que essa consciencialização dos casais que pretendem engravidar, tanto dos homens como das mulheres, deve começar na própria saúde deles, porque se esse casal está saudável anteriormente de conseguir engravidar, quando se juntarem vão conseguir. E não é nada que seja fora do comum, porque antes de engravidar, eles costumam fazer pesquisas acerca, tanto a mulher às vezes faz pelo homem, qual é a altura melhor de realizar Ter as uma relações, bebé, né? Se por questões de sexo ou por questões de ter o espermatozoide saudável, os ovários estarem saudáveis, eles fazem esse tipo de pesquisas, não é nada fora do E por comum. norma o casal, quando estamos a falar de gravidez pensadas, né? Exato. Quando o casal geralmente pensa, por norma eles vão ao médico, não é? Eles fazem as tais análises, portanto eles tentam ver basicamente como é que eles estão para saber se é viável ou não é? E também essa parte que você falou do frigorífico, doutora... Por acaso eu agora fiquei assim, essa foi eu forte. assim, oh meu Bateu em Deus. ti e fez ricochete em mim. Por acaso foi por acaso eu fiquei assim, olha, está bom. Porque às vezes nós não pensamos nessas coisas. E você estava a falar e estava a pensar, ups, a minha dispensa mais coisas que o meu frigorífico, eu fico mesmo a pensar. Mas pronto, mas eu não quero mais meninos, estão muito bem com os meus 3 fofinhos, estamos ótimos, assim, mas mesmo assim deve ser uma preocupação constante, não é? Porque a base da alimentação deve começar para nós termos saúde acima de tudo. Tem que ser o básico. Eu ter saúde para tudo o que está à minha volta e quando eu necessito de algo mais específico, ou seja, um homem que quer aumentar a performance, vai para o ginásio, começa a fazer mais treino para não degradar a massa muscular e para recuperar faz um whey protein. Pronto, há esses pequenos pormenores. Quando há uma grávida, ela toma uma série de suplementação para a gravidez. Quando se pretende engravidar, deve-se também olhar a alimentação e a nutrição do ponto de vista funcional, ou seja, tudo como é que funciona. Um casal que pretende engravidar, é verdade que se faz as análises, mas tem que fazer análises específicas. Eu estava na Feira do Livro agora no mês de junho, e no início do mês, e foi uma paciente minha levar-me as suas análises e tinha uns níveis de vitamina D abaixo de 40. E eu disse, com níveis de vitamina D abaixo de 40, nós não conseguimos ter aqui um nível adequado para engravidar, que deve ser assim. O que é a vitamina D? Vitamina D é uma hormona, nós podemos dosear através das análises e ela tem uma função em todo o nosso organismo. Está provado cientificamente que vitamina D abaixo de 40 é risco de patologia no nosso organismo a longo prazo e para casais que pretendem engravidar, a mulher deve ter, e o homem também, níveis de vitamina D entre 50 e 70, porque a vitamina D, sendo uma hormona, ela vai entrar em vários processos metabólicos e fisiológicos que vão comprometer ou favorecer a nossa produção hormonal. E nós sabemos que a tireoide é a hormona maestra para a produção das hormonas sexuais e essas hormonas sexuais vão ali produzir as camadas dos óvulos e a qualidade dos espermatozoides para que quando eles se juntem haja uma fecundação. O que é que está a acontecer? As análises são muito generalistas, nós não vemos níveis hormonais específicos para a fertilidade e quando os casais me chegam e fazem muitas vezes isso, agora queremos ter um bebê, vamos aqui perceber o que é que podemos fazer com a alimentação. Mas ainda muito na parte muito cética, porque realmente eu como nutricionista não só faço a parte alimentar, mas como vejo tudo o que está mais à volta, mais integro uma série de conhecimentos para, de alguma maneira, orientar os casais para que eles, vamos seguir esses step by step para conseguir essa gravidez de sucesso. Seja
as análises dizem se esta mulher ou se este homem estão a dormir bem ou não estão a dormir bem. Se esta mulher tem os óvulos mais ou menos inflamados, pela homocisteína, por exemplo, que é um parâmetro que nós usamos nas células, nas análises. Se as células dela estão mais inflamadas, os óvulos também vão estar mais inflamados. Se é uma mulher que tem níveis de açúcar mais elevados ou uma resistência à insulina, como na síndrome do ovário poliquístico, eu já sei que a dificuldade de conceber vai ser muito mais difícil, porque vai ter uma membrana de um óvulo muito mais inflamada, muito mais açucarada, e então a membrana do espermatozoide, ao tentar penetrar no óvulo, não entra, porque há ali uma reação inflamatória. Se está a dormir mal, nós não produzimos a melatonina, que é a hormona principal antioxidante do nosso organismo. A melatonina não é a hormona do sono, ela ajuda na regulação dos neurotransmissores para a regulação do sono, mas a principal função da melatonina é antioxidante. Antioxidante, membrana do endométrio, membrana dos óvulos. E o que a gente vê é que muitas vezes as análises, se não forem direcionadas para estas hormonas, esses parâmetros nutricionais que eu leio como nutricional, não é? Dificilmente a gente consegue, ficamos ali, os casais ficam ali meses e não percebem o que é que está a acontecer. Uma homocisteína ali muito perto do 10 e o médico diz está tudo bem, porque se você for ver nos parâmetros de referência, está dentro dos parâmetros, nos limites, mas para nós na nutrição funcional este valor tem que estar bem mais baixo, tem que estar ali no 6, no 7, não é? Para perceber que esse organismo não está inflamado e depois fazer a anamnese. Porquê é que está inflamado? Faz atividade física? Não faz, é mais sedentária, mais inflamação. Dorme bem? Não dorme, deita-se muito tarde, faz o ciclo circadiano a funcionar. Está provado cientificamente que mulheres que trabalham por turnos têm mais dificuldade em engravidar, porque a ovulação deixa de acontecer nos timings certos, as menstruações ficam desreguladas, a qualidade das membranas dos óvulos também ficam alteradas, portanto são tudo pormenores que nós temos aqui que ter em consideração. E eu mesmo faço a ponto para o homem. Hoje em dia nós estamos com homens com mais stress, mais sedentários, com uma alimentação pior, consumo de álcool e tabaco que é morte, não é? E também, muitas vezes, o tipo de roupa, usarem roupas muito justas, os homens, andarem de bicicleta, homens que fazem desporto de bicicleta, nós estamos a aumentar o calor a nível do saco escrotal. E isto danifica e mata os espermatozoides. Portanto, não só aquilo que eles ingerem, não só o estilo de vida que eles têm, não só o tempo que eles param sentados numa secretária ou com os boxers mais justos ou com umas calças mais justas, isso tudo vai danificando a qualidade dos espermatozoides. E quando nós vemos os espermogramas, verificamos que há necessidade de fazer, e hoje em dia eu recebo muitos espermogramas de baixa qualidade, mas tudo isso é reversível, tudo tem é que se perceber e consciencializar que existem essas coisas e que há uma razão para não ter um sucesso de uma gravidez, mas que há um caminho. Mas doutora, lá está, eu tenho 30 anos, eu nunca ouvi falar sobre isto. Primeira vez na vida que exemplos como estes nunca falou. Veio cá para nos esclarecer. Isso devia ser falado Sim. muitos mais vezes a passar na televisão e nas escolas. Mesmo porque, ou seja, nós que somos pais agora, Exato. temos que cuidar dos nossos filhos nesta Exato. parte da saúde, não é? Nós, por exemplo, costumamos dizer, por exemplo, quando é a varicela, temos que deixar assim as borbulhas todas, porque senão pode, não sei se é verdade, se não, mas pelo menos eu sempre tive essa impressão que era o homem, ou a criança, ou o rapaz, pode ficar infértil, pronto. Sim, porque por causa da varicela que não saiu toda. E nós muitas vezes temos alguns cuidados, mas a forma como a doutora Noélia nos está a explicar é ótima, é excelente, mas é tipo um abre-olhos, ou seja, Há muito mais. é muito mais do que simplesmente mudar uma alimentação. Sim. É mudar a nossa vida futura. Por isso, quando eu comecei pela gravidez, a gente trabalha muito a alimentação na gravidez, a gente muda muito, tentamos fazer uma alteração na epigenética. O que é epigenética? É trazer de dentro da barriga da nossa mãe características genéticas ou fenotípicas que se podem desenvolver na nossa vida adulta. Então, isto já se traz. Já trazemos uma carga genética e se na barriga da nossa mãe as células estão começando a se multiplicar e se elas já forem bombardeadas com uma série de informação para a doença ou para a inflamação,
claro que essas células vão ficar com isso registado. Quando na vida adulta nós temos aqui um estilo de vida muito mais desregrado, não é? Claro que o nosso corpo ele vai se lembrar dessa informação. Da mesma maneira que mães que comem mais legumes e que na amamentação comem mais legumes e que a bebé, quando for introduzir os legumes, entende e que reconhece mentalmente esses alimentos, é diferente do que uma mãe que nunca comeu legumes, nunca amamentou com esses alimentos na sua alimentação e dá a dar à criança um prato de sopa para comer. Ela não conhece. Então essa informação é toda trabalhada na gravidez. Por isso é que nós temos que preparar esses casais também para serem mais saudáveis, para gerarem crianças mais saudáveis e trabalhar uma geração. O meu propósito é mesmo esse, é trabalhar na comunidade para que as pessoas percebam. A ciência é maravilhosa, a ciência tem feito coisas fantásticas na área da fertilidade, mas há um caminho. Quando nós queremos construir uma casa, a gente arranja um espaço sólido, um espaço adequado. Então é isso que se pretende fazer, não é só ir para os tratamentos de fertilidade, ir aos médicos para tratamentos de medicamentos assistidos, mas ok, vamos trabalhar aqui o nosso terreno, nosso corpo, nosso templo, o nosso corpo físico e perceber tudo o que é que este templo tem para nos dar e organizar de uma forma correta e depois a ciência vai nos dar aqui todas as respostas que sejam precisas, mas é importante aplanar o terreno, é consolidar aqui conhecimentos e ter aqui uma saúde mais promissora, porque depois daí as gerações seguintes também o vão ter. Claro. Daí ter falado que é necessário fazer vários passos. E o primeiro? O primeiro passo é a questão das análises. Sem análise eu não consigo perceber como é que está este homem, como é que está esta mulher. Seja no caso do homem, análises clínicas e o primeiro exame que o homem deve fazer é um espermograma. No caso da mulher, e é verdade que as mulheres têm o sistema reprodutor feminino é mais complexo, mas, e que tem mais exames para fazer, mas a 50-50. O sucesso para a fertilidade de um casal é 50% a responsabilidade da mulher e 50% a responsabilidade do homem. Isso também tem que ser algo que as pessoas também têm que ter consciência. Não é o homem dizer que é culpa da mulher, ou a mulher dizer que é culpa do homem, nem ela se sentir inferiorizada porque não consegue engravidar. Qualquer um destes indivíduos podem ter o seu nível de responsabilidade, mas é 50-50 para cada um. Começando pelas análises, fazer aqui uma anamnese, ver como é que está a funcionar o organismo, que necessidades nutricionais é que tem. Depois perceber tudo o que está à volta, estilo de vida, composição corporal, se tem excesso de peso, se não tem excesso de peso, atividade física, tipos de atividades físicas é que faz, o sono, se consome tabaco ou álcool, se faz meditação, se não faz meditação, se é uma pessoa mais estressada, se é uma pessoa que se toma outro tipo de medicação que ajuda a nível da parte mental. Temos muito também, que há aqui uma base, que é a alimentação, mas dentro da alimentação há os superalimentos. Superalimentos são alimentos que nós temos que consumir todos os dias. Vamos pôr aqui que, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 é fundamental para uma boa permeabilidade das membranas dos óvulos e para uma boa qualidade dos espermatozoides. Portanto, todos os dias tem que haver aqui um consumo de ômega 3. Além dos superalimentos, depois, de acordo com aquilo que as análises nos disserem, se tiver déficit de vitamina D ou déficit de ácido fólico, ou tentar complementar, nós devemos então ir para a suplementação muito específica, muito bem calculadinha, para dar os nutrientes necessários para aquelas necessidades extra que estes casais Pelo têm. que eu estou a ver, peço desculpa, a nutrição funcional serve, claro, estamos a falar agora muito acerca de fertilidade, é o tema de hoje, mas não só para isso, ou seja, pessoas que, por exemplo, pais que já tenham crianças e que queiram, e mesmo os próprios pais, que queiram ter um nível de vida muito mais saudável e, por exemplo, ter o cuidado de quando a mãe está grávida, ter o cuidado para que a criança não nasça com problemas de saúde, certas deficiências, ou seja, a nutrição funcional vem de acordo a tudo isto para que haja um ambiente entre os pais
quer antes, quer depois, quer ao longo da vida do filho, eles podem salvaguardar. Salvaguardar. Porque no meu método, que eu criei um método de 3 meses para a fertilidade, neste método a gente sabe que a ciência diz que nós temos que o rejuvenescimento do ovário e dos espermatozoides é feito em 3 meses, então nós vamos durante 3 meses nutrir esses óvulos e esses espermatozoides. Estes 3 meses antes é para que quando houver uma concepção, porque os primeiros milésimos de segundos, minutos, horas, vai ser fulcral na formação daquele embrião. Então, a grávida muitas vezes só começa a tomar o ácido fólico por causa da deficiência do tubo neural, que é um nutriente no meio de tantos outros que têm que vir desde os 3 meses para trás. Quando só começa a tomar quando faz um teste de gravidez e já vamos aí a 2 meses. Ou 1 mês e meio, não é? Então, essa janela enorme que se passou de tempo, de timing, que estas novas células não absorveram da mãe se não tinha esses nutrientes, então o que nós queremos salvaguardar é que, quando houver esse timing, estas células já têm um recurso, já têm uma série de nutrientes no corpo desta mulher para se formar de uma forma correta. Certíssimo. Acha que o organismo humano, nós ouvimos dizer se a mulher está a pedir, é o corpo que está a pedir, portanto, está tudo correto. O que é que acha acerca dessa afirmação? É só ela mesma. Não, sim, às vezes entendem quando dizem que querem um hambúrguer às 2 da manhã, pronto, isso aí já sabemos o que é. Mas acha que o organismo vai, quando ele começa a perder certas coisas, de alguma forma, sem a mulher perceber, mas é o corpo que está a pedir o que necessita? Quando se fala de certos nutrientes, efetivamente, às vezes se a mulher tem câimaras, significa que está a faltar magnésio, mas a ideia é nós não deixarmos faltar nada. Agora, quando pede uma pizza, quando pede um hambúrguer, não entramos nesse caminho, porque realmente pode estar relacionado com algumas carências afetivas, não é? E pode ser por ter havido uma privação de certos alimentos e agora ter vontade de os consumir. Mas não é um mito, não faz sentido o nosso corpo. Por exemplo, as pessoas que têm diabetes estacional, o meu corpo está a pedir açúcar, porque a alimentação está desadequada no consumo de hidratos de carbono de absorção lenta, que vão alimentando as células e não vão alimentando o sangue. Porque quando é como um chocolate ou um bolo assim mais calórico, eu vou aumentar os níveis de açúcar no sangue, mas eu vou ficar com fome celular. Então o que nós temos que fazer é a diferença entre fome celular e fome que nós sentimos a nível emocional, tem a ver com os níveis de açúcar no sangue. Portanto, a alimentação tem que ser muito equilibrada, muito direcionada, para não haver essas carências emocionais, no nível dos neurotransmissores, mas sim dar ao corpo, às células, principalmente aquilo que elas necessitam. Certíssimo. Muito bom. E em relação à amamentação? A amamentação também é extremamente importante. Sim. Na mulher. E quando nós amamentamos a criança, ela vai passar também, ou seja, tudo aquilo que nós comemos, ela também come, como se costuma dizer. Exatamente. É isso, não é? Sim. A amamentação é algo que, já há muitos anos atrás, a Organização Mundial de Saúde recomendou como o primeiro alimento. O leite materno, os primeiros 15 dias do leite materno é o chamado colostro, e neste colostro passa para o bebê os fatores de transferência, que é o sistema imunitário. O bebê, ao receber que está completamente desprovido de imunidade, ele vai fazer uma cópia completa desses fatores de transferência da mãe, ou seja, da imunidade da mãe. Então vai enriquecer esta criança para ficar protegida, o seu organismo, contra vírus, bactérias, parasitas. E depois, a partir daí, essa criança tem imunidade. Ao longo do tempo, à medida que nós vamos avançando na nossa vida, nós vamos agredindo tanto o nosso corpo que esses fatores de transferência que são fundamentais para a nossa imunidade, eles vão ficando esquecidos. Por isso, hoje em dia, trabalhar com fatores de transferência, ou seja, dar uma nova informação ao sistema imunitário de alerta e de, costuma-se dizer, dele renascer novamente, não é? Para que ele não se esqueça do nosso sistema imunitário ficar mais fortalecido. E a amamentação
esses primeiros 15 dias, porque vamos dar essa alimentação a este bebê, tudo aquilo que a mãe ingerir, ele também vai registar na sua memória, seja as frutas, os legumes, as leguminosas, ele vai introduzindo estes nutrientes, essa alimentação saudável. Se uma criança, logo na amamentação, a mãe consome mais açúcar, ele também vai registar, até porque o açúcar, seja na mãe, seja na criança, é numa zona do cérebro onde é o registro da cocaína, seja dos vícios, não é? Portanto, o açúcar é um vício. Então, é importante nós consumirmos, mesmo na amamentação, uma alimentação super equilibrada e variada, para darmos, se estamos a dar, se a mãe, pelo colostro, dá os fatores de transferência, que é todo o sistema imunitário, também deve dar a informação dos alimentos que são saudáveis para que esta criança registre na sua memória esse tipo de alimentos. E quando fizermos a introdução alimentar aos 6 meses de idade, ok, ela já não reage a uma sopa, já não reage a uns legumes, já não reage a uma fruta de uma forma de tanta rejeição. E hoje em dia já se trabalha a alimentação, antes era até os 2 anos de idade, já falávamos dos 1000 dias até os 2 anos de idade, mas agora passou até os 6 anos de idade, porque para passarmos aquela fase que as crianças aos 13 e aos 4 anos começam a fazer birras, não gostam disso, não gostam daquilo, mas é para passarmos aqui a perceber que até aos 6 anos de idade, as crianças estão em risco de fazer alterações fenotípicas, não genéticas, porque elas herdam os genes da própria mãe, mas os fenótipos é uma expressão dos nossos genes. Se tem um gene de obesidade, que todos nós temos, e se até aos 6 anos de idade eu estimular com refeições na amamentação mais calóricas, depois na introdução alimentar, alimentos com mais açúcar, introduzir o fast food, quantas crianças não vão para o McDonald's, quantas crianças não tomam iced teas, bolachas, bolicaus, iogurtes com açúcar. Portanto, perde-se aqui um bocadinho esta ligação com os alimentos naturais e começa-se a introduzir na memória das crianças algo que lhes dá mais prazer. E o açúcar a toda a gente dá prazer, não é nada anormal. É uma realidade, mas também nós devemos educar as nossas papilas gustativas desde tenras idades para a introdução desses alimentos, para que a criança perceba, ok, eu sei que um kiwi é mais ácido, mas é gostoso, eu sei que uma laranja é mais sumarenta, mas é doce, eu sei que uma banana... Pronto, tudo isso é importante as crianças irem introduzindo, mas vem desde a amamentação. É importante introduzir. Geralmente nós, quando amamentamos, pensamos, ela não está a comer nada, principalmente aqueles primeiros dias, não é? Porque não é o leite, é o colostro. E eu acho que isso é extremamente importante, nós termos esse conhecimento, porque muitas vezes eu nem sequer fazia ideia que aquilo que eu andei a transmitir aos meus 3 filhos nos primeiros dias de vida era do sistema imunitário. E eu acho que isso é tão importante, daí a importância da mulher também querer ou desejar amamentar, não é? Porque é extremamente importante também. Sim, é muito importante. Nem todas as mulheres desejam amamentar. A sociedade faz uma pressão muito grande na amamentação, no tempo da amamentação. Os 6 meses é muito pouco, não é? Mas, de qualquer maneira, perceber que realmente aqueles primeiros dias é a imunidade, é a fonte de vida, mas depois essa fonte de vida tem que ser alimentada e tem que ser nutrida. E então os alimentos devem ser introduzidos de uma forma correta. A criança vai ter a sua adaptação, porque está no meio, dentro da barriga da mãe, ela vai ter que se adaptar ao meio exterior e mesmo vai se alimentar de outra maneira. Antes alimentava-se com tudo digerido, agora vai ter que perceber as reações da deglutição através da amamentação, vai perceber que no estômago está a existir qualquer coisa, depois vai ter a sensação de defecar, não é? Tudo isso na cabecinha da criança vai ter que ser introduzido gradualmente. E então a alimentação, quanto mais rica nutricionalmente, mais esses nutrientes estão a chegar a este bebê e também para todo o desenvolvimento cognitivo é muito importante. Durante a gravidez, aqui um pequeno pormenor só para nós falarmos aqui, amamentação e pós-parto, muitas mulheres sofrem de depressão pós-parto. Porquê? Uma das causas, não estou a dizer que sejam todas, pode ser muitas vezes que pode muito a ver com a parte emocional que a mulher tem, mas a partir entre o primeiro e o segundo trimestre, eu já costumo recomendar a suplementação com ômega 3. O ômega 3 está muito relacionado com o desenvolvimento cognitivo deste bebê, mas também a dar ômega 3 a esta mãe para que ela se vá nutrindo para, na altura do pós-parto, ela não sofrer de uma depressão pós-parto. Por isso, este suplemento é extremamente importante. Os níveis de vitamina D, igualmente.
Porque a vitamina D está muito relacionada com a depressão, está muito relacionada com a ansiedade, está muito relacionada com situações da pessoa ser mais nervosa, digamos assim, portanto está relacionado com o sistema emocional, está muito relacionado. E essas oscilações de humor que muitas vezes acontece no pós-parto. Por isso, também uma mensagem que eu acho que é importante também passar, a vitamina D deve ser dada desde a fertilidade até a amamentação e depois da amamentação, e o bebê não precisa daquele Vigantol ou daquele... Sim. O bebê não sintetiza, ele tem que ingerir essa vitamina D através da mãe. Portanto, a grávida e a lactante tem que sempre fazer a vitamina D porque o bebê não está a sintetizar. Fisiologicamente, o bebê não sintetiza a vitamina D em líquido. Doutora, agora aqui, pronto, é assim. Nós quando falamos, ainda há pouco falou, doutora, que falou, meu Deus. que isto é 50% da responsabilidade do pai, meu 50% Deus. da mãe. Voltamos agora à fertilidade. Agora, não é só essa questão, então, por exemplo, essa questão do sistema imunitário. Vamos imaginar que uma mãe é mais sedentária, é mais fast food, e o pai é mais atleta, pronto, porque estamos a falar que a parte também é que passa essa cópia do Imunidade. esse copy-paste da imunidade, exatamente. Todas as boas ações do pai não vão contribuir de alguma forma? Contribuem para os 50% dos genes. O que significa que se nós temos um indivíduo que é mais ativo fisicamente, tem uma alimentação muito equilibrada, ele vai passar 50% dos genes para esta criança. Ela vai ter estes genes, mas depois os fenótipos, que é a expressão desses genes, se não forem alimentados com uma atividade física, com uma alimentação, de nada vai servir, porque é este desenvolvimento fisiológico e metabólico que esta criança, ao ingerir este leite, não está a receber. Sabemos que mulheres, e isto está escrito na ciência, mulheres mais ativas produzem mais leite e de melhor qualidade, com mais DH e EPA, que são o tal ômega 3 para o bom desenvolvimento cognitivo. Porque o ômega 3 na gravidez? Para que a criança mal nasça, ela perceba, consiga ter a capacidade cognitiva de fazer a sucção. Porque isto vai-lhe permitir, de alguma maneira, se alimentar melhor. Se nós logo ali na amamentação a bebé começa a chorar e começamos a entrar com xuxas, nós vamos alterar dentro da cavidade bucal a colocação da língua e do palato, e esta criança depois vai ter mais dificuldade em se alimentar corretamente, mais engasgar-se com mais frequência, portanto não deve haver xuxas logo ali do início. Nem devia haver xuxas, porque depois vai alterar a parte da dentição. Isso é tudo muito complexo, é verdade. O bebê está a chorar, o que é que a gente faz? Tentar perceber porquê que o bebê está a chorar. Não é só dar-lhe uma xuxa, não é só dar-lhe há um docinho que se costuma dar, o nani, para a criança se calar. Estamos a começar, a criança ainda nem sequer não tem o desenvolvimento cognitivo adequado e já estamos a dar açúcar, já estamos a trabalhar a parte do vício no cérebro. Portanto, esses pequenos pormenores fazem toda a diferença. Portanto, é muito importante que o casal todo, na sua totalidade, seja mais ativo, ou pelo menos nestes momentos, a mulher se preocupe em fazer uma caminhada, o homem puxar por ela. Os meus casais que pretendem engravidar, é muito interessante quando um puxa pelo outro, ou ele cozinha, ou ele faz atividade física, e eles fazem em conjunto, porque aí sim nós estamos a criar aquele ambiente que eu falei no início, que na China ia ao médico uma vez por mês à casa para ver o casal. Então é isso, todo o ambiente lá em casa deve estar focado nesse aspecto. Frigorífico, se tem mais alimentos do que a despensa, se fazem atividade física, se respeitam os horários para dormir, se têm consumos de álcool ou de tabaco, tentar evitar ao máximo. A atividade física é muito importante. Tudo que seja atividades que una o casal, porque a gente estava aqui só a falar de fertilidade, porque há muitos casais que sofrem no silêncio das casas deles com infertilidade. E porquê que a minha população também mudou muito? Eu deixei de trabalhar no presencial e comecei só a trabalhar no online. Porque
a fertilidade ou a infertilidade sem causa aparente. Uma coisa é infertilidade diagnosticada, outra coisa é infertilidade sem causa aparente. Casais que estão a tentar engravidar e não conseguem. Porquê? E eles estão no seu silêncio, estão na sua intimidade, então a consulta online em casa ajuda de alguma maneira a dar-lhes ali uma privacidade, ali no seu ambiente de conforto, não é? De segurança, para que eles consigam de alguma maneira, entre eles dois e com um profissional, quando eu falo com eles, de arranjarmos estratégias dentro de casa e tudo o que estiver à volta deles, o que é que se pode ajudar a modificar para que esses casais consigam engravidar efetivamente. Quando há situações de patologia, muitas vezes também nas minhas consultas acontece, os casais já chegam a mim desesperados, não é? Que já vão para uma FIV, que é uma fertilização in vitro, ou para uma ICSI, ou para uma inseminação, e que realmente querem de alguma maneira perceber se a nutrição vos pode ajudar de alguma maneira. E eu digo que sim, temos 3 meses para trabalhar o sucesso, seja lá qual for. Tem acontecido casos de sucesso que chega ao 2º mês elas engravidam, chega ao 3º mês elas engravidam. Isso é fenomenal, porque a gente sabe que qualquer tratamento medicamente assistido, a mulher tem aqui uma abordagem a nível hormonal que é tão agressiva fisicamente como emocionalmente. E há inúmeras listas de esperas para esses casais para fazerem esses tratamentos. E isso tudo causa muita ansiedade. Claro. E então muita inflamação e redução da qualidade dos óvulos e dos espermatozoides. Tem algum caso especial que lhe toca no coração, quando se lembra destes casos que conseguiram dar a volta e superar? Sim, tem aqui vários. Tem de uma menina do Alentejo, que o marido também, estavam os dois muito ansiosos para engravidar, ela contactou-me e a 2 meses deles irem fazer, estavam já em lista de espera numa clínica de fertilidade, e a 2 meses de irem fazer o exame, começarem com os tratamentos, nas injeções, não é? Ela telefona-me, manda mensagem a dizer que estava com o positivo, e eu fiquei super feliz. E tenho outro caso de uma senhora também, e a situação que eu estava aqui a falar da minha missão, ao fim e ao cabo, de trabalhar na comunidade, a minha missão e estamos no mês sendo junho, o mês da consciencialização da fertilidade, e todos os meses é um mês para falarmos mês para falar sobre fertilidade. E trabalhar junto da comunidade médica, porque hoje em dia os médicos, os ginecologistas, os obstetras, os médicos de fertilidade, ainda têm um peso muito grande na comunidade, e o que eles dizem está muito baseado naquilo que eles estudam, mas perceber que há uma série de terapias complementares que ajudam ao sucesso. Não é uma questão de egos, porque ninguém é mais que ninguém. Nós estamos aqui focados num casal que sofre de uma tristeza tão grande de não conseguir engravidar. E isso às vezes toca o meu coração, porque são casais que têm tudo na vida, não é? Têm um bom trabalho, têm uma família fantástica. Se amam, sim. E que se amam, principalmente, acima de tudo, mas que não conseguem ter o seu filhote. Então eu tive uma paciente que já acompanhava há algum tempo, e ela estava sempre, ela fazia de tudo. Esta senhora fez de tudo, mas alguma coisa. Ela e o marido fizeram de tudo, mas alguma coisa. E eu disse assim: olha, eu quero que você faça um espermograma, uma avaliação da taxa de fragmentação de DNA espermático, e quero que veja as bactérias a nível do sêmen do seu marido. E perante isto, só aí é que o médico vai dizer para ir para a ovodoação, porque não se consegue dizer é muito triste, é muito doloroso dizer a uma mulher: vai para a ovodoação, buscar óvulos fora, quando ela ainda tem 40 e poucos anos, não é? E fala-se das gravidezes aos 50. Então, este casal, ela está grávida de 3 meses, está quase com 3 meses, e ela diz que muito me agradece, mas assim, para mim foi uma felicidade muito grande perceber que há aqui tanta coisa para fazer, seja a acupuntura, seja a meditação, seja a nutrição, seja aquilo que se come, seja os suplementos, seja os superalimentos, seja a atividade física, seja o ambiente que o próprio casal vive. Portanto, há tanta coisa para fazer. Nós somos muito gratos à ciência, porque realmente a ciência tem feito coisas fantásticas, ir buscar espermatozoides onde eles não existem no sêmen, seja lá o que for, fazer o rejuvenescimento dos óvulos.
mas realmente há que nós trabalharmos todos aqui em equipa, há que de alguma maneira perceber e a comunidade perceber que há muito mais a fazer do que simplesmente ficar numa lista de espera à espera de um tratamento Claro. medicamente assistido. Doutora Você Noélia, é barra, fogo. espetacular. Cara. Você tem que cá vir outra vez para nós falarmos mais. Espetacular. Nem está a ir embora e já está a receber um convite de voltar. Obrigada. Espetáculo. Para adquirir o seu livro, como é que podemos fazer? É assim, ele está à venda na FNAC, está lá à venda e... Também pelas redes sociais conseguem contactar com Sim, pelas redes sociais. Eu tenho o meu Instagram, tenho o meu site, tudo no Elia Arruda Nutricionista, e dentro do meu site tenho os vários programas que faço. Tenho o método da fertilidade e os programas da gravidez, pós-parto e amamentação. Maravilha. Doutora, olha, acho que eu posso Foi falar top. por todos nós, acho que foi um privilégio tê-la cá no Obrigada, programa. eu que agradeço a disponibilidade. É e um interesse. tema, não é? Sim, Que e que temos aprendemos muito imenso. mais para falar, não é? Porque este tema ainda dava para falar Sim, muito mais. passei aqui na generalidade. Isto devia ser porque- muito mais falado em todo lugar. Sim. Não é só nos canais de televisão, mesmo nas escolas e muito mais, não é? Sim, que é muito importante. Mas agradecemos por haver eu é que profissionais como a agradeço. doutora. Muito obrigado Eu é por que ter vindo ao agradeço programa. mais uma Obrigada. vez. Foi um prazer. Obrigada. Pode ficar connosco, nós vamos terminar já o programa, não é? Exato. E você já sabe que nós vamos sempre buscar temas interessantes e importantes para si, para você ter uma manhã assim rica em informação, não é? Exatamente. Pode ser que seja para si, pode ser que seja para um familiar, um amigo, mas já sabe que nós temos esta missão também de o ajudar. Exatamente, e lembre-se sempre que uma boa alimentação saudável contribui para imensas coisas conforme você ouviu aqui hoje. Quem serão os nossos próximos convidados, os próximos temas? Você pode ir às nossas redes sociais e lá nós dizemos-lhe, e também no Curiacos nós também aparecemos lá e dizemos quem é que nós vamos ter. Exatamente. De resto, foi um prazer partilhar esta manhã consigo. Contamos consigo no próximo programa. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, até lá, até às 10.